Eles estão em silêncio, mas não por arrependimento, e sim porque agora, legalmente, eles não podem mais falar o seu nome. Você não imagina o que está por trás desse silêncio. Existe uma trama sombria, feita nos bastidores da fé, da família e da reputação. E o que era uma tentativa de destruição virou uma cerimônia de coroação. Porque quando o universo age, ele não apenas te defende, ele te exalta. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar tudo. O tempo da injustiça acabou. E verdade saiu das sombras, e agora ilumina cada canto onde armaram contra você. Essa história não é só sobre perseguição, é sobre revelação. O que foi feito em segredo, agora está em praça pública, e aqueles que te julgaram em sussurros, hoje são julgados em silêncio. O jogo virou, e você está prestes a entender por quê. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Isso aqui não é só um vídeo, é uma transmissão energética real. A sua presença aqui é parte dessa mudança. Então agora, curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo para declarar ao universo que você aceita a sua vindicação, a sua restauração e a sua elevação. Não assista como espectador, declare. Digite 77 e perceba, algo começa a mudar dentro de você. Você que sentiu o corpo arrepiar só de ler o título, isso não é coincidência. Não adie, não pense em voltar depois. Comente 77 agora, porque a contagem regressiva já começou. A sua próxima grande virada está a segundos de distância. E cada segundo que passa, o destino se aproxima. Tudo começa com uma quebra de pacto silencioso. Aquela rede invisível de apoio construída por conveniência, medo ou simples ignorância desmorona de forma repentina e irrefreável. A figura central, antes cercada por bajuladores, cúmplices e falsos defensores da moralidade, vê-se agora no epicentro de um vazio ensurdecedor. O que antes eram cochichos cúmplices viraram silêncio constrangedor. O respaldo coletivo, que sustentava ataques disfarçados de preocupação, evaporou diante da mais implacável das verdades. O tempo cobra recibos. E quando cobra, não é com discrição, é com exposição. Os olhares que antes aplaudiam, agora desviam. Aqueles que riram juntos, que alimentaram fofocas em círculos que se diziam sagrados, já não querem estar associados. Ninguém quer ser o último a sair do barco afundando, e assim se forma a debandada. O abandono é coletivo e brutal. Não há mais discursos inflamados, nem posicionamentos públicos. Aquele que manipulava com maestria o teatro social vê-se diante da plateia vazia. É nesse momento que a percepção muda. Não era força que sustentava a união, era conveniência. E quando a conveniência desaparece, a verdade aparece, e ela é solitária. A sensação de desamparo para quem um dia teve o controle é devastadora. A comunidade que virou as costas não fez isso por remorso, mas por autodefesa. Sentiram o cheiro da queda, da exposição iminente e pularam fora antes que suas mãos também fossem identificadas nas tramas da conspiração. Esse primeiro movimento, a virada de costas, marca o verdadeiro início do fim. Não é o veredito jurídico que dá o primeiro golpe. É o silêncio social, a exclusão velada. O isolamento daqueles que um dia aplaudiram e agora fingem nunca ter estado ali. Nada causa mais inquietação a quem sempre dominou com palavras do que o decreto do silêncio. O que parecia apenas uma reviravolta social se transforma em algo mais sério, uma ordem judicial. Alguém foi legalmente impedido de citar seu nome, e isso muda tudo. O que antes era fofoca virou crime. O que antes era preocupação, agora é difamação registrada, comprovada e oficializada. A lei entrou em cena, e com ela veio o silêncio mais poderoso de todos, o imposto. Não por escolha, não por arrependimento, mas por medo das consequências. Essa imposição muda a dinâmica de poder completamente.
porque, ao contrário do que se imaginava, você não precisou se defender com gritos, nem revidar com ataques. Foi sua própria integridade, sua constância, sua firmeza silenciosa que acionaram as engrenagens da justiça. Enquanto os outros cavavam suas covas com palavras, você cavava sua paz com o silêncio. E agora, ironicamente, eles têm que imitar sua postura, mas não por sabedoria, por obrigação. Cada frase mal colocada, cada nova tentativa de manipulação verbal agora carrega o risco de sanções, multas ou prisão. O mais impactante nesse novo cenário é o constrangimento público. O silêncio, nesse contexto, não é vazio, é denso, pesado, cheio de tensão. É o silêncio de quem foi forçado a engolir as próprias palavras diante da ordem de alguém mais poderoso, a justiça. Não há mais liberdade para agredir, instigar, distorcer. O palco está vazio, o microfone foi cortado, e quem antes dominava a narrativa agora assiste, calado, ao desenrolar de sua própria ruína. O poder da palavra foi arrancado das mãos de quem abusou dele e devolvido a quem permaneceu em verdade. Se essa mensagem já está tocando seu espírito, se você sentiu que algo dentro de você despertou, então ouça com atenção. Essa transmissão é mais do que palavras. É uma ponte entre a sua dor e sua libertação. E se você sente que essa palavra está alinhada com a virada que o universo está preparando na sua vida, este é o momento de selar essa energia com um ato de fé. Aqui embaixo tem o botão do Super Thanks. Clique e envie a oferta que seu coração permitir. Pode ser 10, 20, 50 ou até $100, se você sentir que essa mensagem é resposta direta do alto para você. Esse gesto não é sobre o valor em si, é sobre a energia que você ancora com ele. É como declarar: eu recebo, eu me alinho, eu aceito essa virada divina. E quando você planta em solo fértil, a colheita é garantida. Você sabe que grandes mudanças estão vindo. Selar essa energia com gratidão é como abrir espaço para essas bênçãos entrarem com força total. Se sentir o chamado, responda. O universo já ouviu o seu sim. Durante muito tempo, foi encenada uma peça, uma história manipulada, onde você era o vilão e eles, os santos injustiçados. Mas os papéis se inverteram com força, não por narrativa, mas por provas. Aquele que arquitetou ataques coordenados, que espalhou mentiras com sofisticação e frieza, agora se vê no banco dos réus. A ironia é devastadora. A justiça não precisou invadir suas vidas. Eles a convidaram ao documentar cada plano, cada mensagem, cada reunião. A peça que escreveram para te derrubar virou evidência oficial de sua culpa. Esse roteiro invertido tem um gosto agridoce. Não é apenas uma vingança do destino, é um espelho cruel da verdade. Tudo aquilo que construíram para te incriminar se voltou contra eles com uma força que nem o mais pessimista dos espectadores poderia prever. Os mesmos grupos que se reuniam para decidir seus passos agora são tratados como quadrilhas. As conversas que pareciam inofensivas se tornaram dossiês, e as tentativas de destruição viraram o próprio corpo do crime. Eles não apenas fracassaram, documentaram seu próprio fracasso. Essa reviravolta também é simbólica, porque ela demonstra o valor da verdade como força autônoma. Enquanto você permanecia em pé, mesmo sob ataque, eles se desmoronavam tentando manter uma mentira de pé. O roteiro foi virado, sim, mas não por acaso. Foi a coerência da sua existência que fez isso. Agora, a história é outra. Quem tentava destruir, agora suplica por misericórdia. Quem caluniava, agora teme a própria voz. O ataque virou autoincriminação. E a trama, antes armada para te destruir, virou sua maior defesa. É quase poético pensar que cada ataque contra você foi, na verdade, uma página escrita no processo que agora pesa sobre eles. Eles acreditavam estar no controle, em uma missão justa. Reuniam-se em grupos, criavam narrativas, cultivavam aliados,
Mas esqueceram um detalhe crucial. Tudo deixa rastro. Mensagens, áudios, prints, transferências, conversas em corredores e até reuniões ditas espirituais. Tudo foi registrado. E cada pedaço de prova que pensavam usar contra você agora compõe o dossiê da verdade. Eles não foram apenas desmascarados, foram autodenunciados. O mais fascinante é que não houve espionagem. Não foi necessário invadir suas vidas. Eles próprios registraram tudo. Em sua arrogância, acreditavam estar imunes, intocáveis. Mas a justiça é paciente. Espera, observa, e quando chega, chega com fatos, não com suposições. Cada tentativa de manipulação se tornou indício, cada ataque, uma linha de acusação. E assim, lentamente, os cacos começaram a se juntar até formar um espelho inquebrável da verdade. Não há como fugir do reflexo quando o reflexo é documentado. Essa virada revela algo ainda mais profundo, a diferença entre intenção e consequência. Eles queriam manipular, mas o que construíram foi um caso sólido, contra si mesmos. Queriam pintar você como desequilibrado, mas demonstraram ser eles os verdadeiros descontrolados. Pensaram que estavam protegidos pelo volume, pela união em grupo, pelo anonimato das redes e pela impunidade dos bastidores. Mas se esqueceram que o universo também arquiva. E agora cada prova que criaram está sendo usada para desmontar sua farsa, peça por peça. Se essa mensagem está tocando fundo na sua alma, não ignore esse chamado. Se você sente que algo dentro de você está se preparando para um salto, comente agora 77 aqui embaixo. Por que 77? Porque 77 é o número da liberação espiritual e da justiça divina. Nos códigos espirituais, ele representa o rompimento de ciclos tóxicos e a ativação de caminhos de abundância protegidos. É um número de ascensão, de retorno ao que é seu por direito. Quando você digita 77, você não está apenas digitando, você está afirmando para o universo que reconhece esse momento como sagrado. Você está dizendo, eu estou pronto, eu aceito minha cura, minha restituição e minha elevação. E mais, ao escrever 77, você ancora essa frequência em toda esta transmissão. Você ajuda a elevar não só o seu campo, mas o de todos que estão assistindo. Você se torna parte ativa deste momento de virada. Não é só um número, é um portal, e ele está aberto agora. Existe algo mais perigoso do que uma mentira contada em nome da fé. A perversão do sagrado foi uma das ferramentas mais covardes dessa trama. Utilizaram orações como desculpa para fofocas, reuniões de fé como trincheiras de ataque e símbolos religiosos como disfarces para suas intenções mesquinhas. É uma manipulação que vai além da mentira. É um sacrilégio. E como todo sacrilégio, carrega um peso espiritual que nenhuma corte humana é capaz de mensurar. Porque mexer com o invisível para servir o ego é brincar com forças que não perdoam. Essa distorção da espiritualidade não passou despercebida. O que eles pensavam ser segredo entre irmãos de fé virou escândalo entre cúmplices de um crime moral. Testemunharam o uso do sagrado como munição. Transformaram templos em tribunais, orações em julgamentos e a fé, aquela que deveria unir, em um instrumento de exclusão. Cada palavra dita em nome do divino foi mais um prego no caixão da própria integridade. E a consequência espiritual desse ato reverbera muito além do que qualquer punição judicial poderia alcançar. A verdadeira fé não precisa de plateia nem de estratégias. Ela se sustenta na verdade, na compaixão, na integridade. Aqueles que se esconderam atrás de versículos e rituais para ferir outro ser humano revelaram o que há de mais podre em sua essência. E agora, o que era disfarçado como zelo virou prova de manipulação. A espiritualidade que tanto usaram para acusar está agora acusando a eles, porque as leis divinas não podem ser burladas e a colheita é sempre obrigatória.
Eles semearam julgamento disfarçado de oração e agora colhem condenação disfarçada de silêncio. Poucas coisas são mais devastadoras para um narcisista do que perder o controle da narrativa. E quando isso acontece sob os olhos de uma comunidade inteira, o colapso é inevitável. Aquela imagem meticulosamente construída, baseada em afagos públicos, caridade seletiva e discursos moralistas, começa a ruir sem aviso. O que antes era aplaudido como virtude, agora é desmascarado como manipulação. E o mais cruel é que não há ninguém mais para aplaudir. A cortina caiu, o show acabou e o público está indo embora. Mas o personagem principal ainda está no palco, gritando para um vazio que não responde. O colapso não é só emocional, é simbólico. O narcisista perde seu suprimento, atenção, validação, reverência. Aquilo que alimentava sua sensação de poder agora lhe é negado. E não porque o público virou as costas por capricho, mas porque a verdade se impôs como um holofote impiedoso. Não há mais espaço para interpretações alternativas. As ações falam por si e elas gritam. Enquanto o mundo que criaram com mentiras se desmorona, o desespero se instala. Tentam resgatar a narrativa, imploram por atenção, apelam para o vitimismo, mas tudo soa falso. O encanto acabou. Esse colapso é visível. Está nos olhos que evitam contato, nos gestos nervosos, nas tentativas frustradas de retomar o controle por meio de novas histórias, novas desculpas, novas vítimas, mas nada mais funciona. O véu caiu. A máscara foi arrancada. E o que resta é o rosto nu de alguém que sempre precisou parecer, mas nunca soube ser. O narcisista em colapso é um espelho do que acontece quando a ilusão é confrontada pela verdade. E a verdade, nesse caso, venceu sem piedade. No centro de toda essa trama, há uma mente que não suporta o imprevisível, que teme perder o controle mais do que qualquer outra coisa. E foi exatamente esse medo que impulsionou a conspiração. A obsessão por manter a imagem imaculada diante dos outros, por sustentar o status de referência moral, os levou a cometer os atos mais baixos: mentir, manipular, destruir reputações alheias. Tudo era justificável, desde que o verniz de respeito permanecesse intacto. A aparência importava mais que a essência. E nessa obsessão por controlar como eram vistos, perderam completamente o controle de quem realmente eram. Essa necessidade desesperada de parecer justo gerou uma paranoia contínua. Cada movimento seu era interpretado como ameaça, cada silêncio seu como desafio. Eles viam sua presença como afronta porque você não participava do teatro. Sua autenticidade era ofensiva. Sua tranquilidade, um lembrete doloroso da farsa que eles encenavam diariamente. Então decidiram que precisavam te corrigir, te colocar no lugar. Mas não perceberam que, ao tentar te diminuir, estavam expondo tudo aquilo que mais desejavam esconder: a fraqueza, a inveja, a pequenez. No fim, o que se revelou foi que o coração da conspiração não era justiça, nem preocupação, nem zelo. Era medo. Medo de perder a máscara, medo de ser visto como realmente é, medo de não ser amado se não fosse admirado. E esse medo os fez perseguir, mentir, distorcer, tudo para manter uma imagem que agora está completamente destruída. A ironia final: eles sacrificaram sua paz em troca de manter uma ilusão, e perderam ambos. Quando a justiça terrena e a espiritual se alinham, o resultado é devastador para quem operava nas sombras. O que muitos pensam ser apenas uma fase ruim é, na verdade, o desfecho de um processo silencioso, meticuloso e implacável: o acerto de contas. A justiça dos homens chegou com provas, prazos e vereditos. Mas a justiça divina chegou com exposição, desmantelamento e ruína moral. Juntas, essas forças operaram como um martelo e uma bigorna.
E aquele que antes parecia inatingível, agora é símbolo de queda. Esse alinhamento não acontece à toa. Ele é a colheita de sementes plantadas ao longo do tempo. Cada atitude tomada com malícia foi observada. Cada plano arquitetado com frieza, registrado. E enquanto os olhos humanos às vezes se enganam, os olhos da justiça divina não piscam. Por isso, quando as provas começaram a aparecer nos tribunais, a queda já tinha começado nos bastidores invisíveis. A justiça divina preparou o cenário, e a justiça dos homens apenas executou o ato final. Nenhuma lágrima sua foi desperdiçada, nenhuma injustiça esquecida. Tudo foi anotado e cobrado. Essa sincronia serve de lição para todos os envolvidos. Mostra que o universo não brinca com a verdade, que tudo aquilo que se faz escondido um dia se projeta no alto de uma tela para que todos vejam. Que nenhuma injustiça passa impune, cedo ou tarde, a balança se equilibra. E nesse caso, ela se inclinou com força, mas não para esmagar você, foi para te erguer, para te mostrar que sua postura não foi em vão, que a verdade tem suas formas de se impor e que nenhuma mentira sobrevive à luz da revelação completa. Você não foi escolhido por acaso para estar no centro desse furacão. Sua energia, sua autenticidade, sua conexão com a verdade funcionaram como um farol. E faróis, inevitavelmente, atraem o que vive nas sombras. Eles te enxergaram como ameaça porque você era espelho. E espelhos têm esse efeito desconfortável. Mostram aquilo que ninguém quer ver. A pureza da sua presença expôs a falsidade dos que se escondiam atrás de poses e discursos. Você virou gatilho para inseguranças profundas que eles jamais confessariam nem para si mesmos. Foi por isso que a perseguição tomou uma forma quase religiosa. Disfarçaram o ataque com rituais, travestiram a inveja de zelo e encenaram piedade como desculpa para o linchamento. Mas a verdade estava ali o tempo todo, te protegendo. A cada ataque injusto, você ganhava mais blindagem. A cada mentira contada, você ganhava mais credibilidade invisível. Porque, no fundo, a espiritualidade real não precisa ser gritada. Ela é sentida. E a sua presença falava mais alto do que todas as palavras manipuladas contra você. Essa armadilha espiritual foi armada com a intenção de te destruir, mas serviu para revelar quem verdadeiramente era quem. Cada máscara caiu no tempo certo. Cada falsa luz se apagou diante da tua chama inabalável. Eles queriam que você fosse o bode expiatório, o alvo, o símbolo do erro, mas acabaram expondo seu próprio vazio, e agora, diante de todos, a revelação é completa. O escolhido não era quem gritava mais alto, mas quem suportava em silêncio, e nesse silêncio, você venceu. Por trás de toda a cortina de moralidade, religiosidade e preocupação comunitária, havia algo mais terreno, mais cru, mais podre, o interesse financeiro. Toda essa guerra silenciosa travada contra você não foi apenas por inveja emocional ou controle de narrativa. O alvo era algo concreto: dinheiro, herança, poder familiar ou acesso a recursos que só estariam disponíveis se você fosse removido da equação. Eles não queriam apenas destruir sua reputação por capricho. Eles precisavam disso como pré-requisito para tomarem aquilo que julgavam ser deles por direito, mas que nunca foi. A estratégia era clara: te pintar como alguém instável, indigno, emocionalmente desequilibrado ou espiritualmente corrompido. Qualquer narrativa que servisse para te afastar de decisões, contratos, propriedades ou legados familiares. E o plano foi cuidadosamente articulado. Cada gesto de bondade era uma armadilha. Cada conversa, uma coleta de munição. Eles não queriam apenas te ferir, queriam te deslegitimar legalmente. Era preciso te isolar, te enfraquecer e então te substituir. E o mais perverso, queriam fazer isso de forma que parecessem os salvadores da situação. Mas a ganância tem um problema: ela cega.
E foi essa cegueira que os levou a cometer erros grotescos, assinar papéis indevidos, pressionar testemunhas, forjar discursos. E quando tudo isso veio à tona, a narrativa desmoronou. A ganância que motivava tudo ficou evidente, e o que antes parecia uma rixa espiritual ou um problema familiar se revelou como conspiração por patrimônio. A verdade brilhou como uma lâmina afiada. Não era sobre você ser difícil ou errado. Era sobre você estar no caminho do que eles queriam possuir, e essa revelação destruiu qualquer máscara que ainda restava. A beleza mais profunda da justiça é que, quando ela vem de forma verdadeira, não precisa de alarde. A sua vitória não aconteceu com fogos de artifício, mas com o silêncio desconcertante daqueles que antes te atacavam. Não foi preciso responder a cada calúnia, nem rebater cada mentira. Enquanto eles gritavam, você silenciava. Enquanto eles organizavam ataques, você se retirava. E esse comportamento, no início desacreditado por muitos, se tornou sua maior arma. Porque o tempo é o maior aliado da verdade, e ele te deu razão, sem que você precisasse suplicar por ela. O silêncio agora é o som da sua vitória. Não apenas o silêncio imposto por ordens judiciais, mas o silêncio constrangido de quem sabe que perdeu, de quem não tem mais argumento, nem apoio, nem palco. E esse silêncio fala. Ele ecoa nos bastidores, onde antes se tramavam estratégias. Ele pesa nas salas, onde antes se riam de você. Ele preenche os vazios deixados por amizades falsas, alianças quebradas e estruturas que ruíram. Sua vitória está estampada nos olhares desviados, nos convites não enviados, nas desculpas mal formuladas. E o mais impressionante, você não teve que se defender. Sua vida fez isso por você. Essa é a vitória mais doce. Aquela que não exige humilhação pública do outro, apenas o reconhecimento inegável do erro. Sua paz fala mais alto que qualquer vingança. Sua estabilidade assusta mais que qualquer revanche. Porque no fim, o maior triunfo não é destruir quem te atacou, é se manter de pé quando todos apostaram na sua queda. E você está de pé, inteiro, mais forte, mais sábio e, acima de tudo, em paz. A sua jornada não termina com a exposição dos culpados. Pelo contrário, é agora que ela começa. Porque essa batalha que enfrentou e venceu não foi apenas pessoal, foi espiritual. Você foi colocado em uma posição de prova, não para ser destruído, mas para ser revelado. Como o ouro no fogo, sua alma foi refinada. Suportou pressões que teriam quebrado muitos, manteve sua dignidade quando todos tentaram arrancá-la. E agora não é apenas uma questão de justiça restaurada, é de autoridade conquistada. O universo não apenas te defendeu, ele te promoveu. Essa ascensão não é material, embora ela também venha. Ela é energética, simbólica, estrutural. Você agora carrega uma presença diferente. Onde pisa, há respeito. Onde fala, há escuta. Onde decide, há peso. Porque a dor que atravessou te transformou. Te deu profundidade, clareza, discernimento. E isso não se ensina, não se compra, não se finge. É ganho com cicatrizes, com noites insones, com fé que resiste ao colapso. Agora, a vida te posiciona em lugares que antes estavam vedados. As portas que te foram fechadas por inveja, agora se abrem por direito, e ninguém pode mais fechá-las. Essa é a essência de ser escolhido. Não escapar das provas, mas passar por elas com honra. Não evitar a lama, mas sair dela sem se sujar. Não fugir do olhar dos acusadores, mas sustentá-lo com verdade. Você não foi elevado apesar da perseguição. Foi por causa dela. Cada ataque foi um degrau. Cada traição, uma lição. Cada queda, uma alavanca. Agora, todos que observaram sua ruína assistem, incrédulos, sua ascensão. E essa ascensão não tem fim, porque ela parte da alma. E nada que nasce na alma pode ser destruído.